Olá, bem-vindos de novo ao BAT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Essa é a terceira e última aula da unidade 1, na qual nós vamos fazer uma pequena revisão de 3 tipos de letras especiais que nós vimos no alfabeto na aula anterior. Então, como nós vimos, existem as letras normais e algumas letras que têm algumas propriedades especiais, como as letras Begad Kefat, as letras Sofit, que tem uma forma final, e as letras guturais. Então nós vamos fazer um pequeno resumo dessas letras e qual é a importância de cada uma delas, tá bom? Primeiro vamos fazer um resumo das letras Begad Kefat. As letras Begad Kefat são fáceis de se lembrar por causa dessa mnemônica, Begad Kefat, tá certo? Então, as letras são Bet, Gimel, Dalet, Kaf, P e Tav. Por quê? B, tá certo? B, G, D, Q, Fa, T. Tá certo? Agora, o que significa ser uma letra Begad Kefat? Significa que essas letras podem levar o que é chamado um Dagesh Leni. Esse Dagesh Leni é um pontinho que fica bem no meio das letras e antigamente mudava o som dessas letras. Então, o Bet era pronunciado V, mas com o Dagesh Leni era pronunciado B. O Gimel era pronunciado G, mas com Dagesh Leni era pronunciado G. O Dalet, sem o Dagesh Leni, era pronunciado D, mas com o Dagesh Leni era pronunciado D. O Kaf, sem o Dagesh Leni, era pronunciado R, mas com o Dagesh Leni é pronunciado K. O P, sem o Dagesh Leni, é pronunciado F, som de F, né? Mas com o Dagesh Leni, pronunciado P. O Tav era pronunciado Th, mas com Dagesh Leni é pronunciado T. Tá bom? Som de T. Agora, hoje em dia, a pronúncia que nós vamos utilizar somente muda essas 3 letras das letras Begad Kefat. Então, o Gimel, o Dalet e o Tav, a gente não precisa lembrar das outras pronúncias dessas letras aqui, apenas do Bet, do Kaf e do P, tá bom? Então, Bet com Dagesh Leni é o som de B, B, o Kaf, som de C, K, e o P, som de P, tá bom? Agora, sem o Dagesh Leni, o Bet tem som de V, V, o Kaf tem aquele som que nem do CH em alemão, R, aquele som do Reit, né? O P tem som de F, F de faca, então F. Mas o Gimel, o Dalet e o Tav continuam G, D e T. Continuam com aquele som do G, do D e do T. G, D, T. Tá bom? Essas são as letras Begad Kefat. As outras letras especiais que eu quero ver com vocês são as letras que têm formas finais, ou formas Sofit. O que são as letras Sofit? Ou as letras que têm formas finais? São letras que, quando aparecem no final da palavra, mudam a sua ortografia. Então, o Kaf, o Mem, o Nun, o P e o Tzadi, todos têm essas formas normais, mas quando estão no final da palavra, mudam para essas formas aqui. Tá bom? Então, este aqui é o Kaf, este é o Mem, que nós escrevemos assim, tá certo? Este aqui é o Nun, esse é o P, e esse aqui é o Tzadi. Mas quando eles estão nessas formas finais, como que mudam? A gente vai escrever o Kaf dessa forma, o Mem a gente escreve como se fosse uma caixa, assim, o Nun somente como se fosse um Vav, mas abaixo da linha, o P assim, o Tzadi dessa forma. Tá bom? Vamos praticar então as formas finais que não são incluídas na gramática de Futato, porque por alguma razão, não sei porquê, essas 3 formas aqui não são incluídas na gramática de Futato. Então, mais uma vez, o Mem é aquela caixa, você deixa aquela partezinha aqui fora, tá certo? Uma caixa assim. O Nun é como se fosse um Vav, só que você coloca debaixo da linha. Esse aqui é o Nun final.
E o tzadi, uma linha e outra aqui, quase como se fosse um Y, só que invertido. Sim, tá bom? Continuando então. Letras guturais. Existem 4 letras guturais e mais uma que age como se fosse uma letra gutural às vezes. Então, nós vamos aprender todas as 4 guturais, ou rever as 4 guturais, e também ver mais uma letra que age às vezes como se fosse uma letra gutural. As 4 letras guturais são o Aleph, o Re, o Het e o Ayin. Até pelo som dessas letras, dá pra ver que elas são guturais, né? Por quê? Porque o Aleph tem aquela parada glotal, na verdade, que chama, e então uma parada na garganta, tá certo? Aleph, Aleph. O Re vem do fundo da garganta, aquele som do R em rato, Re, tá certo? O Het também vem do fundo da garganta, só que o som é um som um pouco mais forçado, Het, tá bom? E o Ayin, antigamente tinha um som diferente do som do Aleph, mas hoje em dia é pronunciado da mesma forma que nem o Aleph, e os dois são pronunciados com aquela parada glotal, então A, tá bom? Ayin, Aleph. Agora, existe mais uma letra, a letra Resh, que muitas vezes no hebraico vai parecer, vai agir como se fosse uma letra gutural. Por que é importante saber isso agora? Porque no futuro, quando nós começarmos a estudar os verbos, veremos que essas letras mudam um pouco a ortografia dos verbos por causa de serem letras guturais. Às vezes, uma coisa que você pode pronunciar com a letra, por exemplo, D, é mais difícil pronunciar com a letra Ayin ou com a letra Re. Por quê? Porque quando o som está vindo do fundo da garganta, uma vogal vai ser mais difícil de pronunciar do que outra vogal. Por exemplo, a vogal I é difícil de pronunciar quando você fala Het, né? Ri é difícil fazer isso. É mais fácil falar Ra. Por quê? Porque o som do A também vem do fundo da garganta. Tá bom? Então, as letras guturais mudam um pouco as vogais, e veremos então mais adiante, quando começarmos a estudar os verbos e outras coisas também, para que serve essa distinção das letras guturais. Bom, é só isso que eu queria rever com vocês, mas eu queria deixar vocês com uma pequena aplicação prática só de aprender o alfabeto hebraico. Por exemplo, você sabia que os poetas hebraicos utilizavam muito o acróstico? Veja só, nos Salmos 25, Salmo 34 e Salmo 145, a cada versículo você tem uma linha ou um versículo que começa com uma letra diferente do alfabeto hebraico. Então você pode até conferir, se você tiver uma Bíblia em hebraico, você pode ir para o Salmo 25, ou o Salmo 34, ou o Salmo 145, você verá que cada versículo começa com uma letra diferente do alfabeto hebraico. Tá certo? Os Salmos 111 e 112 também, cada linha, não cada versículo, mas cada linha começa com uma letra diferente. Então, cada um desses salmos tem 10 versículos, mas as primeiras 8 linhas, quero dizer, os primeiros 8 versículos tem 2 linhas, e cada linha começa com uma letra diferente do alfabeto hebraico, e os últimos 2 versículos têm 3 linhas, cada um começando com uma letra do alfabeto hebraico. Dessa forma você tem nos primeiros 8 versículos 16 letras, e nos últimos 2 versículos mais 6 letras, 16 mais 6, 22, que é o número de letras do alfabeto hebraico. O Salmo 119 também é um grande acróstico, cada 8 versículos começa com uma letra diferente do alfabeto hebraico. Então os primeiros 8 versículos começam com o Aleph, dos versículos 9 a 16, todos esses versículos começam com o Bet, dos versículos 17 a 24, todos esses também começam com o Gimel, e assim vai, até o final do Salmo. Outra coisa, Provérbios 31, de versículo 10 a 31, uma passagem muito importante para várias mulheres nas nossas igrejas, também é um acróstico. Cada versículo começa com uma letra diferente do alfabeto hebraico. E, finalmente, também, Lamentações, capítulo 1 a capítulo 4,
cada um desses capítulos tem, ou pelo menos do capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 4, tem 22 versículos, e cada versículo começa com uma letra diferente do alfabeto hebraico, e o capítulo 3 tem 66 versículos, e a cada 3 versículos nós temos esse mesmo tipo de acróstico, seguindo o alfabeto hebraico. Vocês podem conferir cada uma dessas coisas aqui na sua Bíblia em hebraico. Agora, o que nós fazemos com isso? O que seria uma aplicação teológica disso? Basicamente, quando você vê um acróstico no hebraico, a ideia que está sendo passada ali é uma ideia de integralidade, uma ideia de totalidade. Então, por exemplo, nos Salmos 111 e 145, esses salmos falam das qualidades de Deus, de quem que é Deus, de por que ele deve ser louvado. Então, quando você vê que esses salmos são escritos de uma forma acróstica, do Aleph até o Tav, significa que de Aleph a Tav, Deus é bom, ou Deus é louvável. Tá certo? De Aleph a Tav, do começo até o fim. Outra coisa, Salmo 112, fala do homem justo. Por que esse salmo está em forma acróstica? Mais uma vez, porque o salmo está mostrando a totalidade de o que é ser um homem justo. A mesma coisa acontece com a mulher virtuosa. Né? No final do livro de Provérbios, Provérbios 31, versículo 10 a 31, fala da mulher virtuosa, mas em forma acróstica. Por quê? Porque está falando da integralidade, da totalidade do que é ser uma mulher virtuosa. Salmo 119 também é fácil, né? Fala da totalidade da lei de Deus. E até Lamentações fala da totalidade, ou até da plenitude, da desolação e do castigo do povo de Deus. Agora é interessante que Lamentações, do capítulo 1 a 4, fala muito desse castigo, fala muito da desolação do povo. Mas no final, o capítulo 5 não está escrito em forma acróstica. Interessante, né? E também o capítulo 5 termina como? Termina com uma esperança. Termina com o povo dizendo: por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? Isso no versículo 22, que é o último versículo do capítulo 5, mas não em forma acróstica. Enquanto que os outros capítulos tinham 22 versículos e seguiam essa forma acróstica. Então, só nisso eu queria mostrar para vocês que é importante aprender o hebraico. Apenas só de saber o alfabeto hebraico nós já temos algumas aplicações e até um entendimento um pouco mais aprofundado da poesia, da língua, da comunicação do povo de Deus no Antigo Testamento. Tá bom? Bom, gente, por enquanto é só. Vamos continuar na próxima unidade com as vogais e os substantivos. Tá bom? Shalom!